A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde, meus amados irmãos. Deus venha te abençoar e te enriquecer ricamente, que você possa estar sendo fortalecido hoje pelo Senhor, que você possa ser cheio do Espírito Santo, transbordar e rejubilar-se de alegria diante de Deus. Agradeço ao Senhor por esse dia maravilhoso, por essa tarde que o Senhor tem nos preparado. Agradecendo também com toda e plena certeza pelas lutas, pelas provações, pois tem nos fortalecido, nos aproximado mais de Deus, e Deus tem mostrado o seu amor para conosco. Isso é bênção de Deus, meus amados. Hoje eu quero falar algo sobre que se tem tornado muito tabu nas igrejas, e as pessoas não têm dado muita atenção para esse tema. Mas com certeza nós somos um ministro do Evangelho e não temos essa preocupação em transmitir todos e quaisquer tipos de assuntos que interessam ao povo de Deus, uma boa orientação espiritual, uma boa mensagem dentro dos conceitos bíblicos, uma coisa centrada, ordeira, respeitosa, onde podemos falar com seriedade, com hombridade e dignidade diante de Deus. Somos seguros ao ministrar a palavra de Deus, ao ensinar, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. E hoje eu quero falar um tema muito específico, muito oportuno para todos os momentos. Hoje eu quero falar sobre o padrão do comportamento sexual. Eu separei 6 temas aqui para nós podermos aprender qual é o comportamento sexual de um cristão diante de Deus. Amém? Mas nós vamos direto para as mensagens que se encontram no livro do profeta Isaías, capítulo 23, versículos 15 ao 17. Naquele dia Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Faça doces melodias, canta muitas canções para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta e prostituir-se-á com todos os reinos que há sobre a face da terra. Bendito seja Deus. Meus amados irmãos, nós vemos nesta mensagem sobre adultério espiritual e prostituição espiritual. Ainda vou falar sobre isso. Acho que vou preparar, serão acho que 4 mensagens, de mais ou menos de 2 a 4 mensagens, 4 vídeos falando sobre prostituição espiritual e sobre adultério espiritual, muito forte, uma mensagem que tem que saber transmitir com segurança, com muitas referências bíblicas para nós sabermos o que é adultério e prostituição espiritual. Então eu separei 6 itens aqui sobre o comportamento sexual. Nós vamos aprender, nós vamos absorver o melhor de Deus nessa tarde que o Senhor tem nos preparado para a gente sempre estar exaltando e bendizendo o teu santo nome. O primeiro item é a finalidade do sexo. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então o princípio da vida sexual era essa. Então Deus deu uma ordem para Adão e Eva, frutificai e multiplicai-vos. Então quer dizer, como existia só os dois nessa época na face da terra, então Deus pediu que eles povoassem a terra, quer dizer, multiplicar, então quer dizer ter relações sexuais. Para quê? Para que a comunidade começasse a crescer. Então essa foi a primeira finalidade do sexo. Bênção de Deus, meus amados. Segundo item, a legitimidade do sexo. Gênesis 2, 20 ao 24. Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea.
Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cercou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta se chamará mulher, porquanto do homem foi formada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Meus amados irmãos, então a legitimidade do sexo. Quando um homem e uma mulher se ajuntam, eles se tornam uma única carne. Quer dizer, quando se torna uma única carne? Quando casa? Também, mas quando existe o envolvimento íntimo, a parte sexual, aí sim eles se tornam uma única carne. Então nós vemos que nós falamos sobre a finalidade do sexo, que antigamente era para multiplicar. O segundo item é a legitimidade do sexo. Então nós vamos falar agora sobre a santidade do sexo. Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, quer dizer, o leito matrimonial do cônjuge casado, né, tem que ser santo, tem que ser puro. Então isso é o que Deus fala. Porque a prostituição, se nós vamos disseminar o que é a palavra prostituição, são muitas coisas, entendeu? Então nós vemos quantos casais crentes, né? O homem crente em si tem relações extras conjugais, fica flertando outras irmãs, ficam paquerando mulheres de outros irmãos casados. E por sua vez, quantas irmãs crentes fazem a mesma coisa? Então, quer dizer, crente é aquele que estremece e não obedece. Agora, o cristão santifica o seu matrimônio diante de Deus, não trai, está sempre cuidando, está sempre protegendo a sua esposa, sempre protegendo o seu esposo. Então, quer dizer, a santidade do sexo é isso, diante de Deus, é você cuidar do seu matrimônio, é você cuidar daquilo que Deus te deu. Então nós vamos ver o item 4, os prazeres ilícitos do sexo. Provérbios 5, 18 ao 20. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa é a gazela graciosa. Os teus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deitarias a trair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Então é o que estamos falando aqui, meus amados irmãos. Então nós vemos quantos irmãos casados têm se deitado com outras mulheres. E quantas irmãs casadas têm se deitado com outros homens. Com certeza é adultério, é pecado, entendeu? Quebra aliança com Deus, quebra aliança matrimonial, será julgado sobre isso. Então, quando isso acontece, repreende, sai fora, cuida do que Deus te deu, cuida do seu esposo, cuida da sua esposa, não peques contra Deus. Então o Senhor alerta no versículo 20, e por que, filho meu, te deitarias a trair por outra mulher? E te abraçarias ao peito de uma estranha? Então quer dizer, é estranha? A tua esposa não é estranha, meu amado irmão. Meu amado irmão, teu esposo não é estranho. Então se deitar com outra pessoa é estranho. Então você vê que não vai agradar a Deus. E com certeza nada ficará oculto aos olhos de Deus. Um dia será revelado. Então não peques contra Deus. Outro item, a pureza do sexo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 ao 5. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Não é que você pode fazer com a tua esposa o que você quer. Não é que você pode fazer com teu esposo o que você quer. Como diz em 1 Coríntios, o corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem. Mas isso não dá o direito de fazer e acontecer. Não existe essa história. Em 4 parênteses, vale tudo. Deus abomina sexo anal.
Deus abomina sexo anal, a sodomia, o sodomismo. Então isso é abominável aos olhos de Deus. Então cada um saiba possuir o seu próprio corpo, sabe honrar a sua esposa em santificação, sabe honrar o teu marido em santificação. Então cada um é responsável. Não existe você proibir um casal. Não pode isso, não pode aquilo. Cada um é consciente diante de Deus e responsável perante Deus. Você não pode fazer. Então tem muitos aqui nós podemos ver, né? Quantas mulheres ímpias têm relação sexual com animais. Isso é bestialidade. E quantos homens têm relação com cadáveres, isso é necrofilia, com animais. Então são coisas hediondas e abomináveis aos olhos de Deus. Então quer dizer, Deus odeia esses tipos de coisas. Deus realmente, ele abomina isso. Então, tudo com santidade. Então Deus fez homem e mulher, mulher e homem com homem. Homossexualismo é abominação aos olhos de Deus. Mulher com mulher, Deus não aceita. Então Deus fez homem e mulher. Então Deus fez o órgão sexual feminino e Deus fez o órgão sexual masculino. Homem com mulher, mulher com homem. Casados perante a lei dos homens e casado de preferência perante a lei de Deus, para que Deus venha honrar o seu matrimônio, o seu lar. Amém? Então nós vemos aqui a disciplina do sexo, item 6, Gálatas 5, 16 ao 26. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Aleluias! A estes opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, sexo fora do casamento, pecado, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Meus amados irmãos, então nós vemos os padrões sexuais. Então nós temos o item 1, a finalidade do sexo. O item 2, a legitimidade do sexo. O item 3, aleluias, a santidade do sexo. O item 4, os prazeres ilícitos do sexo. Item 5, a pureza do sexo. E o item 6, a disciplina do sexo. Este é o princípio do comportamento sexual, o padrão, né? O padrão de um comportamento sexual. Então, meus amados irmãos, está aí essa mensagem falando um pouquinho sobre sexo, para nós podermos aprender, para nós podermos honrar a Deus, para nós podermos ser abençoados por Deus. Então, não tenha relação sexual, irmãos, fora do casamento. É pecado, é fornicação. E não adulteras, não cobiça o homem da tua próxima e não cobiça a mulher do teu próximo. Então, Deus julgará os impuros. Amém? Desejo uma tarde super abençoada, de bênçãos, de vitórias, que haja prosperidade na sua vida, no seu lar, na sua família, que o Senhor reine sobre a sua vida, sobre os seus projetos. Coloque tudo diante de Deus. Deus sabe o nosso deitar, Deus sabe o nosso levantar, e eu agradeço a Deus. Amanhã estaremos aqui com mais um vídeo transmitindo da parte de Deus. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus. Cada um fica na paz do Senhor.